música do Milton Nascimento que diz assim: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. Bom, no vídeo anterior a gente estava falando do José Cobori e de como ele passou por transformações na vida dele. Em dado momento da entrevista, que eu mostrei um trechinho aqui no canal, o José Cobori, ele fala assim: olha, eu percebi, tive uns insights, tava dormindo, acho que ele falou alguma coisa assim, né? E percebi que o que é importante mesmo é resgatar essa criança interior. E é muito engraçado, né? Ele falar assim: eu tive esse insight, olha, eu acho que realmente é resgatar a criança interior. Ele fala como se fosse um insight, uma revelação, e é muito legal, né? Mas a verdade é que quando a gente chega no consultório de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, seja o que for, a gente é muito rapidamente levado justamente para a infância, né? E eles começam a perguntar: então, mas o seu pai, a sua mãe, como é que foi na sua infância? E você é obrigado a retornar toda vez esse assunto da sua infância e mergulhar no que aconteceu lá no passado na sua vida, né? Bom, mas existe aí uma coisa que realmente a gente precisa parar para pensar, que é curiosa, né? Porque a gente está, no caso, por exemplo, do Cobori, a gente está vendo que a pessoa, ela está transitando para um momento mais maduro, ela está alcançando um olhar, uma visão de maior sabedoria da vida, ela está encontrando um modo de vida mais equilibrado, né, uma visão maior do todo, quando ele tem um olhar mais ampliado da sociedade, dos aspectos políticos sociais, quando ele começa a olhar em volta e perceber melhor o seu papel enquanto cidadão e perceber melhor o seu propósito. Então a gente está falando de uma pessoa que está alcançando um nível maior de amadurecimento. Então a gente percebe que quando a gente quer fazer essa mudança, essa transição, a evolução e tudo isso que a gente tem falado aqui, a gente precisa fazer um resgate de quem a gente era na infância. O que para muitas pessoas têm um discurso que é justamente completamente que nega isso. Muitas pessoas, quando veem alguém com questões, dificuldades emocionais, problemas que elas têm que superar, então surge essa questão de repente, algo que essa pessoa tenha sofrido na sua infância, os traumas e tudo isso, né? Muita gente tem um discurso que é o seguinte: mas olha, isso já passou, agora você é adulto, agora você cuida da sua vida, agora você olha pra frente, você deixa isso pra trás. E seria muito fácil e muito bom, seria maravilhoso se a gente conseguisse simplesmente: tá legal, eu era criança, deixa pra lá o que aconteceu na minha infância, agora eu vou olhar pra frente, eu vou ser quem eu quero ser, né? Então, tudo bem, realmente a gente quer fazer isso, a gente quer conseguir superar o passado, né, e determinar quem a gente quer ser no futuro e olhar pra frente e tudo mais. Mas essa ideia simplista de que a gente pode simplesmente ignorar o que a gente sofreu na caminhada, na infância, na adolescência, e o impacto disso na gente, para que a gente consiga dar esses passos em direção a um amadurecimento saudável, pensar que simplesmente dá para deixar isso para trás, como se fosse cortar uma cordinha e pronto, me livrei, é uma ideia muito rasa e não é realista, e é quase como é como ignorar que essa pessoa passou por etapas para se tornar quem ela é hoje. Tudo isso está nela. É constituinte de quem ela é. Então o Cobori, em outras entrevistas, por exemplo, ele explica um pouco melhor o que ele sofreu na infância, né? Nessa entrevista ele falou por cima, mas em algumas entrevistas ele chega a dar um pouco mais de detalhes de como foi a criação dele e dos requintes de crueldade que haviam nas formas da educação punitiva que ele recebia. Seria realmente muito difícil para uma criança lidar com o que ele lidou. E por isso que ele explica, né, que ele chegou ao ponto de ter que bloquear suas emoções, assim, tá tão difícil para mim lidar com essa montanha de dor e de sofrimento que eu não posso mais sentir mais nada, vou ter que parar de sentir, vou desligar o botão, né, dos meus sentimentos. Então, é o que eu já mencionei aqui antes, eu bloqueio a dor, mas eu também bloqueio muitas outras emoções. E talvez até a minha capacidade de amar plenamente, né? Então, como negar que essas coisas vão impactar quem ele é enquanto adulto? E como que faz para simplesmente deixar isso para trás? Cortar esse passado da sua história de vida?
Não tem como, porque isso é justamente o que está na sua formação. Isso faz parte de como você se formou enquanto pessoa. Então não tem como simplesmente desconectar-se dessa parte da sua vida e não tem como negar os efeitos que isso tem numa pessoa. É claro que pessoas são diferentes, algumas pessoas vão ter muito impacto quando elas passam por esses traumas. Depende do trauma, depende de como a pessoa enxerga o trauma, depende da personalidade da pessoa. São uma conjuntura de fatores, um monte de coisa envolvida para então produzir um efeito numa pessoa. Em algumas pessoas o efeito é devastador, em outras pessoas elas talvez tenham uma capacidade de resiliência maior e consigam lidar com isso logo, cedo na vida. Algumas pessoas vão levar mais tempo. O Kobori, por exemplo, é um homem que já tem 55 anos e só recentemente ele conseguiu olhar para isso. E quando é que ele consegue olhar para isso? Quando ele passa por aquele momento extremamente turbulento na vida dele, em que ele vai preso. E curiosamente, ali naquela prisão, ele começa a ter um olhar mais humano das pessoas. Quando ele convive com aqueles presos, ele começa a acordar para esse olhar mais humano. E isso é uma coisa que aconteceu com o Kobori na altura dos seus 50 anos. E quando você vê ele contando, é linda a história dele, assim, de como ele desperta para isso. Eu acho extremamente tocante a maneira como ele começa a abrir os olhos para isso e o quanto ele vai se tornando uma pessoa melhor à medida que ele vai entendendo essas questões. É muito interessante porque existem outros momentos em que o Kobori conta que quando ele começa a justamente entrar em contato com os seus sentimentos e começa a despertar para essa visão mais humana e olhar para as outras pessoas de uma maneira com mais empatia, com mais compaixão, né? Ele conta que às vezes ele estava dirigindo e de repente ele viu uma pessoa pobre, de repente um morador de rua, uma pessoa em condição de vulnerabilidade, e ele diz que ele começa a chorar do nada, né? Por que isso acontece, né? Porque ele era uma pessoa que estava justamente distanciada dos seus sentimentos, de repente ele começa a criar essa conexão com as pessoas, esse olhar de sentir a dor do outro. E isso vem de uma forma muito mais impactante para ele mesmo, né? De repente ele se vê chorando sem conseguir se controlar, e porque ele estava saindo da bolha em que ele estava, né? Ele estava saindo daquela condição de anestesia, né? Ele estava conseguindo finalmente estabelecer uma identificação com as outras pessoas a partir de uma maior empatia e de um amor ao próximo. Eu acho essa transformação toda muito bonita e a gente então entende que ela não é possível se a gente não conseguir alcançar um olhar do que aconteceu antes para que tantos bloqueios viessem a acontecer. Porque justamente o que acontece muitas vezes é que quando essa criança está crescendo e se desenvolvendo, podem surgir alguns problemas ao longo desse processo de desenvolvimento que vão causar entraves e vão dificultar o crescimento e o desenvolvimento saudável. Essa é a questão, né? A gente vai ter alguns entraves que vão dificultar o crescimento saudável e aí a gente vai ter estratégias que a pessoa vai usar. Eu estou balançando a câmera, né, gente? E aí a gente vai ter estratégias que a pessoa vai usar para minimizar o seu sofrimento e para dar conta da vida. O Kobori não fala que ele se tornou, por causa dos seus traumas, uma pessoa extremamente racional. E isso ajudou ele na sua carreira muitíssimo. A gente, como eu mencionei aqui, e como ele mesmo fala, me ajudou muito. Eu consegui... Deixa eu tirar o pé que eu tô balançando a câmera. Ele diz que, olha, me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa muito mais bem-sucedida, consegui ser uma pessoa muito eficaz no meu trabalho. No entanto, eu estava em sofrimento emocional. Então, a pessoa desenvolve estratégias de compensação pelos seus traumas. Eu carrego comigo esses traumas, eu carrego comigo esses bloqueios, mas eu tenho que enfrentar a vida mesmo assim. Então, eu tenho que encontrar um jeito de dar conta das coisas, e aí eu encontro estratégias que não são as mais saudáveis, que não são as mais confortáveis para mim mesmo, né? Porque não é nada confortável você ter que viver com as emoções tão bloqueadas como o Kobori, por exemplo. Não é nada confortável você perder o contato com as suas emoções. Não é nada confortável você viver de uma maneira robótica, né? Como se a vida fosse só trabalhar para ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então a gente cria estratégias para dar conta da vida, mas a gente tem que entender que essa maneira como a gente
contra de crescer e de se desenvolver não é a mais saudável muitas vezes. Inclusive, muitas vezes é bastante problemática, porque às vezes as estratégias que essa pessoa vai encontrar são as piores possíveis, que é o caso, por exemplo, do narcisista, que a gente já falou aqui, discorreu muito nesse canal sobre. O narcisista, ele tem ali um momento problemático no seu desenvolvimento, né, em que ele tem que encontrar uma estratégia para dar conta da vida, mas as estratégias que ele encontra são muito problemáticas, porque ele vai causar transtornos importantes nas pessoas com quem ele convive, né? Ele vai encontrar uma maneira de viver a vida em que ele usa a manipulação, em que ele usa a agressividade, ou que ele usa a tortura psicológica contra as pessoas, né? Tudo isso vai causar muito dano na vida das pessoas, sem contar nos danos que ele tem na própria vida, né? Porque ele realmente não consegue administrar as suas questões emocionais. Então, sim, a pessoa toca a vida, que tem que tocar. A pessoa encontra um jeito ali, mas esse jeito muitas vezes não é o melhor. Nesse canal, eu falo muito de plantas. Então, para a gente entender melhor, vamos pensar nas plantas. Então, esses problemas que a criança e o adolescente, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai encontrando no seu caminho, sabe? Pode ser, de repente, uma educação que é muito controladora, autoritária, né? Ou pais que punem dessa maneira extremamente agressiva, como os pais do Kobori faziam, ou de repente humilhações contínuas, né? Ou então essa criança pode pode se encontrar em ambientes de muito bullying, ou ela pode ser uma criança que tem sensibilidades e questões muito particulares que não são vistas por esses adultos, que ela não tem ajuda para administrar, né? No caso, por exemplo, de crianças que têm alguma neurodivergência, às vezes as pessoas não vão perceber que ela tem essa neurodivergência, não vão dar suporte, auxílio, ferramentas para ela lidar com isso, né? Não são pessoas que têm um olhar capaz de ajudar essa criança a se desenvolver de uma maneira saudável e com segurança emocional, principalmente para lidar com essas questões mais sensíveis. Pode ser que essa criança encontre problemas ainda mais profundos, como estar num ambiente de extrema pobreza, não ter supridas suas necessidades básicas de desenvolvimento. A gente está falando de comida, de saneamento básico, né, de acesso à educação. Então, isso daí já é um tipo de montanha muito difícil de transpor para esse indivíduo, né? Então, a gente vai ter todas essas questões. Vamos pensar. Então, eu disse que eu ia fazer um paralelo com plantas. Então, a gente tem muitos problemas que o entorno dessa criança pode trazer para ela, para esse indivíduo. E a gente tem muitas vezes as fragilidades do próprio indivíduo, as fragilidades da própria criança, que ela teria que ter auxílio para conseguir administrar. Como eu disse muitas vezes nesse canal, a criança ela precisa de ajuda para desenvolver inteligência emocional, né? Porque a criança muitas vezes vai se deparar com questões difíceis de digerir emocionalmente e ela precisa de auxílio. A criança não tem ainda as ferramentas emocionais necessárias para digerir essas coisas muitas vezes. Por exemplo, quando um divórcio acontece, os pais se divorciam. Qual é a grande questão aí? É ajudar essa criança a conseguir digerir esse momento do divórcio, a conseguir se sentir segura emocionalmente ao longo desse processo, entende? A criança não vai encontrar recursos internamente para lidar com isso se ela não tiver auxílio. Então, uma ruptura desse tamanho, os meus pais estão separando, o que vai acontecer agora? Tá tudo desmoronando na cabeça da criança. Ela precisa de adultos que estejam olhando nos olhos dela, que conversem com ela, que expliquem e façam essa criança se sentir numa condição de segurança, né? A gente está se separando, mas isso não vai alterar a estabilidade da sua vida. A criança tem que sentir isso, né? E isso tem que ser explicado para a criança de uma maneira que ela entenda. Então, isso é só um exemplo. O que eu estou dizendo é que a criança, ela obviamente vai se deparar com questões ao redor dela que vão mexer profundamente com os sentimentos e o seu desenvolvimento emocional, e ela vai precisar de suporte. Esse suporte vem dos adultos. Ela não vai encontrar essa maneira de superar essas coisas sozinha. Então, vamos pensar que essas questões todas, esses desafios que o ambiente traz, e também as fragilidades da criança precisam ser bem administradas. Muitas vezes não são, e muitas vezes o que ela vai encontrar são situações que vão significar uma ameaça para elas.
E aí é como se fosse uma praga que se instala na planta. A planta tá lá verdinha, bonitinha, crescendo, feliz, brotando, e vem a praga. E a praga se instala na planta e pode causar diversos danos. Quando a gente lê a definição do que a praga causa na planta, eu vou ler a definição, porque aqui não sou bióloga, diz assim: as pragas podem afetar o crescimento da planta e a maturação dos frutos. As pragas podem causar danos diretos aos tecidos da planta, como folhas, caules e frutos, além de transmitir doenças que prejudicam o desenvolvimento e a qualidade da produção. Então, por que eu estou lendo isso? Porque é justamente isso. Quando essa criança vai ter que lidar com esse problema, esse entrave, que bagunçou ela ali emocionalmente, que causou esses danos emocionais, e esse problema se instala, é preciso que haja uma maneira dessa criança conseguir administrar isso, porque, senão, isso vai ter impacto ao longo do desenvolvimento dela e isso vai se desdobrando. Geralmente, se não houver uma ajuda, se não houver um suporte, se não houver um olhar do adulto ali para ajudar essa criança com alguma estratégia de transpor esse problema, geralmente isso pode causar problemas emocionais nessa criança. Principalmente se houver uma repetição disso que surge como uma ameaça ao desenvolvimento emocional dessa criança. O que eu quero dizer? Porque muitas vezes essa criança vai ser repetidamente exposta, por exemplo, ao bullying, né? Que é essa intimidação, que é uma humilhação, ou um tratamento agressivo e tudo mais, seja na escola, seja dentro de casa. Se isso se repete, isso aprofunda o trauma nessa criança, claro, e torna a situação mais difícil para essa criança de superar e aumenta a gravidade do problema. Alguns pais acreditam, ainda hoje, que é possível educar um filho batendo nele. E fazem disso uma prática, eles repetem esse tipo de comportamento de bater em seus filhos. É óbvio que a repetição disso agrava e pode aumentar muito o trauma dessa criança. Uma criança pode ser exposta a brigas frequentes dentro da família. Então, às vezes, é um ambiente que tem muitas brigas, muitos desentendimentos, e ela está ali assistindo, e assistindo constantemente, frequentemente, né? Como é que essa criança vai interpretar isso? Que é normal conviver assim, com brigas? Que é assim que as pessoas devem se tratar e resolver os problemas, né? Sempre com discussões contínuas e desrespeitos. Então, o que essa criança vai entender dessa relação, dos relacionamentos humanos? Como é que ela vai se portar quando ela for adulta, né? Será que ela vai repetir isso? Se ela foi muito constantemente exposta a esse tipo de comportamento, é possível que sim. É possível que ela entenda que essa é a maneira que a gente deve se portar nos relacionamentos, né? Daí, quando a gente olha aqui mais detalhadamente nos efeitos das pragas no crescimento da planta, e novamente eu vou recorrer aqui à leitura, porque, como eu disse, eu não sou bióloga, um dos efeitos é a redução do crescimento. Pragas, como insetos sugadores de seiva, podem reduzir a capacidade da planta de produzir energia e nutrientes, resultando em crescimento atrofiado. Quando a gente fala de sugadores de seiva, que reduzem a capacidade de produzir energia, a gente logo lembra realmente de uma pessoa narcisista, né? Porque é um comportamento bem típico do narcisista isso, né? Ele realmente, a gente tem essa impressão de que ele consegue sugar a energia das pessoas com quem ele convive, né? Impressionante. Mas, bom, então, o que acontece, né? Essa praga, o efeito de reduzir o crescimento, né? Dessa praga na planta. Se a gente pensar nessa praga como esse prejuízo emocional que foi causado nessa criança, né? E entender que isso vai afetar o crescimento dela, assim como a praga afeta o crescimento da planta, né? Como é que é isso de afetar o crescimento? É justamente dificultar o desenrolar desse amadurecimento normal e saudável, que vai ocasionar um prejuízo na evolução dessa pessoa, no alcance do sucesso. E aqui eu não estou falando de sucesso financeiro, pode ser também, mas não estou falando somente do sucesso financeiro. Pode prejudicar e muito o sucesso financeiro dessa pessoa, uma vez que ela pode ter problemas, por exemplo, de buscar por seus objetivos, de se encontrar numa carreira, pode acontecer, né? No caso do Kobori, por exemplo, não aconteceu nesse aspecto da vida dele, pelo contrário, ele conseguiu
se tornar uma pessoa de grande sucesso na carreira. Só que em outros aspectos da vida dele, mas em outros aspectos da sua saúde emocional, o Kobori tinha alguns entraves. Então, o seu amadurecimento emocional estava prejudicado. Havia um entrave ali, né? No que se refere ao aspecto mais humano, que é o que ele mesmo diz. Mas o que acontece é que essa praga, seja lá qual for, que é o prejuízo que foi causado na criança, vai prejudicar o crescimento dela de diferentes formas. Pode ser na construção de uma família saudável, pode ser nos seus relacionamentos de forma geral. Ela pode ter problemas de estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas, né? Ela pode ter dificuldade, sim, de ir em busca dos seus sonhos, das suas metas, de conseguir alcançar o sucesso na sua carreira. Ela pode ter uma baixa qualidade de vida, porque aí ela vai ter que lidar, talvez, com traumas e talvez com transtornos emocionais, né? Essa pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, pode vir a ter uma síndrome do pânico, pode vir a ter questões de depressão, enfim, esses prejuízos que foram causados podem vir a se transformar em transtornos emocionais também. Então, de uma forma geral, a gente está falando que vão haver problemas no crescimento e podem ser em diferentes campos da vida da pessoa, né? Às vezes em uma área, em múltiplas áreas. Outro aspecto aqui em que a praga pode causar prejuízo na planta são deformações. Algumas pragas podem causar deformações em folhas, caules e frutos, comprometendo a estética e a qualidade do produto. Pensando em deformação, né? Altera a forma. A pessoa acaba assumindo uma forma que não está exatamente de acordo com a sua natureza. E nisso fica muito clara a necessidade justamente de retomar a sua essência, que muitas vezes necessita desse resgate da criança, né? Porque eu até estava falando no vídeo anterior, né? Tem muitos momentos na nossa infância em que a gente se sente muito pleno, né? Isso diz muito sobre quem a gente é, né? E o quanto que a gente se distanciou disso, né? O quanto que a gente se distanciou da própria essência, o quanto que a gente se deixou deformar. Porque é óbvio que quando você era criança, você não tinha ainda uma visão plena de quem você ia ser, mas você dá pistas da sua personalidade, entende? Mas a gente sabe que uma criança não tem certeza de nada, né? Às vezes a criança, por exemplo, diz que quer ser médica, cresce e resolve ser jornalista. E é porque ela se distanciou? Não, é porque ela se entendeu melhor, muitas vezes, né? Ela simplesmente foi percebendo melhor quem ela era. Só que com muitas pessoas não acontece isso de, fui percebendo melhor quem eu era. Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas elas vão se distanciando de quem elas realmente deveriam ser se estivessem em contato com a própria essência, com a personalidade mais autêntica. E por que acontece isso? Da pessoa acabar assumindo uma forma de vida que não tem muito a ver com ela? Né? Por que acontece isso da pessoa começar a olhar para a vida dela e falar, cara, não tá com muito sentido isso aqui não era bem o que eu estava planejando, não sei em que momento que eu construí essa vida aqui, né? Então existe um distanciamento e a vida vai assumindo uma forma em que a pessoa não consegue se enxergar sendo autêntica, sendo verdadeira. É como se ela estivesse desempenhando um papel que não tem muito a ver com ela. Essa deformação pode acontecer, por exemplo, nos valores dessa pessoa. Podemos voltar aqui para o assunto do Kobori, né? A busca do Kobori foi, durante muito tempo, o sucesso financeiro. Ele estava ali com foco na sua vida de empresário e no acúmulo de capital. De repente, ele começa a olhar para um outro lado e ele diz que ele passa a ter uma visão mais humanista e aí ele começa a perceber que talvez isso não seja, esse valor não deveria estar no topo da lista dele, né? Então, os valores poderiam estar um pouco deformados nesse caso, né? Eu estou colocando aqui o meu sucesso como empresário no topo da lista, mas será que é isso que devia estar no topo da lista mesmo? Então, a gente às vezes está hierarquizando os nossos valores errado, né? Não é que eu não possa ter o sucesso financeiro, mas será que isso devia estar no topo da minha lista? Será que é realmente a coisa mais importante para mim? Em que momento se tornou a coisa mais importante para mim? Né? Porque às vezes eu fui indo por esse caminho e nem percebi que eu estava hierarquizando errado, né? Talvez não seja isso no topo da minha lista que vai me trazer maior sentimento de satisfação com a minha vida, né? Eu posso ter deformado os meus objetivos, às vezes eu estou correndo atrás de um objetivo e isso não tem muito a ver com quem eu sou de verdade. Em que momento eu comecei a correr atrás de um objetivo que não representa muito quem eu sou?
Às vezes essa deformação pode ter acontecido porque eu fui me encaixando num molde de vida. Só que esse molde de vida realmente não representa muito o que significa felicidade para mim. Entende? Porque, como eu já falei algumas vezes aqui nesse canal, a sociedade nos entrega aí uns roteirinhos, né? Olha esse roteiro aqui para você. E o roteirinho, ele tem ali alguns itens que você deve cumprir para ser bem visto na sociedade, né? Talvez você tenha que casar, ter 2 filhos, né? Ter essa aquisição, atuar dessa e dessa forma, né? E cumprir esses prazos também, né? Porque existe uma idade mais aceitável para fazer determinadas coisas. Percebe que existe todo um molde que as pessoas te entregam e aí você fica correndo atrás daquele molde. Mas será que cumprir esses prazos e cumprir esses itens, né, nessa lista tem realmente a ver com você? Ou estão mais bagunçando a sua vida do que organizando, né? À medida que você está deixando de prestar atenção nos seus próprios sentimentos em relação a essas coisas. Então, existe uma deformação também na sua ideia de felicidade. Entende? Em que momento a ideia de felicidade se tornou isso aqui para mim, se na realidade não está me fazendo muito feliz, né? E por que eu ainda me sinto preso a cumprir esse molde aqui da ideia de felicidade que na verdade não me faz feliz? Por que eu ainda me sinto preso a isso? Será que eu estou precisando provar coisas para as pessoas, né? Pode deformar também a sua personalidade. Então, muitas vezes, alguns aspectos da sua personalidade começam a se alterar. Também para se encaixar em padrões, muitas vezes, né? Também para atender expectativas de quem está te assistindo, né? Então, você vai meio que adaptando a sua personalidade a expectativas, né? Mas será que isso aí é quem você é de verdade, né? Então, até onde eu fui também limitando o meu jeito de ser e deformando o meu jeito de ser mais autêntico, né? É interessante também uma coisa que diz aqui sobre as pragas nas plantas, que plantas jovens ou sensíveis são naturalmente mais suscetíveis, mais vulneráveis aos ataques e acabam sofrendo danos mais severos, né? Então é justamente isso. Vamos entender, né? Problemas, por exemplo, na família. Às vezes a família está enfrentando um problema que é grande até para os adultos de lidar. Quanto mais vai ser para a criança que está ali no meio? Será que os adultos estão olhando para isso? Que para a criança deve estar sendo muito mais aterrador ainda do que para os adultos? Que essa criança precisa de um olhar especial, de atenção para passar por esse momento? Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente é criança, muitas coisas que às vezes não eram graves podem até causar um trauma pela maneira como a criança percebe aquilo ali. Imagina então coisas graves. Entende? Então a gente tem que entender a fragilidade da criança e o quanto ela não tem recursos para lidar com os problemas e precisa do suporte dos adultos. Outro dano que é causado pelas pragas nas plantas é a diminuição na produção de frutos. Então vamos entender, né, que teve a redução do crescimento, teve as deformações e isso acaba gerando a diminuição na produção de frutos. Como a gente pode associar isso a pessoas, que é o que eu estou dizendo, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, esses problemas que esse indivíduo pode ter enfrentado ao longo da sua criação, do seu desenvolvimento, que lhe trouxeram traumas ou prejuízos emocionais de diversas maneiras, podem afetar a produtividade desse indivíduo. Quando que isso acontece? Como que isso é sentido? É aquela pessoa que chega um momento que ela sente assim, vazio. Ela começa a olhar para a vida e ela sente vazio. Né? Ela não tá entendendo para que ela está fazendo as coisas. O que ela está buscando. E está buscando por quê? Então ela começa a sentir esse vazio. É quando a pessoa sente que a vida está sem sentido. Né? Por quê? Porque o produzir frutos é justamente isso. É de se desenvolver de uma forma, amadurecer e encontrar um sentido para o qual eu quero direcionar a minha vida.
Chega um momento em que o ser humano ele precisa direcionar a vida dele num sentido de produzir frutos, que é aquilo que a gente tem falado aqui, de propósito. A pessoa não consegue encontrar direito o seu propósito. Quando eu falei de propósito, eu falei que o propósito, ele tem impacto em pessoas, porque chega uma hora em que fazer dinheiro por fazer dinheiro não é suficiente. Chega uma hora em que adquirir bens materiais não é suficiente. Chega uma hora de que olhar só para o meu umbigo não me traz felicidade. Então a pessoa, ela precisa encontrar um caminho para se direcionar para um propósito. E é nisso que está o produzir frutos que fazem a pessoa encontrar um sentido maior para a sua vida. Sem isso, ela acaba uma hora olhando para as coisas e sentindo esse vazio. Mas, se eu tive o meu desenvolvimento emocional prejudicado e eu estou distanciado de quem eu realmente sou, e eu não estou conseguindo direcionar, administrar minha vida corretamente, encontrar esse propósito acaba se tornando mais confuso, né? E aí, falando especificamente, então, dos frutos, um problema que pode acontecer nos frutos é o atraso na maturação. Algumas pragas podem retardar o processo de maturação dos frutos, fazendo com que eles demorem mais tempo para atingir o ponto de colheita ideal. O que significa isso? Que a pessoa vai levar mais tempo, não só para encontrar esse propósito que a gente estava falando aqui, mas para se tornar uma pessoa autônoma, que a autonomia é uma coisa que eu tenho falado muito nos vídeos aqui, né? Ser uma pessoa capaz de administrar bem sua própria vida, capaz de se direcionar de uma forma satisfatória, capaz de tomar boas decisões, capaz de assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas ações e pela sua vida. Toda essa autonomia, até que ela se torne bem estruturada, essa construção da autonomia pode ser atrasada, né? Por esses traumas, por esses entraves no desenvolvimento e no amadurecimento dessa pessoa. O que acontece é que ela demora para encontrar um modo de vida autêntico. Ela demora para encontrar a sua maneira mais verdadeira e genuína de ser. Ela demora para encontrar força na sua própria personalidade. E ela demora, então, para produzir esses frutos, né? Que vem depois que essa pessoa já encontrou essa estatura de autonomia, esse bom desenvolvimento, esse bom amadurecimento. Depois disso, ela consegue produzir esses frutos e dar as suas contribuições, as suas boas contribuições no lugar em que ela está inserida, né? Seja para sua família, dentro da sua carreira ou dentro da sociedade de uma forma geral, essa pessoa ela vai produzir bons frutos e vai contribuir com o meio, mas para que ela se torne essa pessoa capaz de contribuir com bons frutos, primeiro ela precisa ter tido esse desenvolvimento e esse nível de autonomia.